Estamos de volta com o quadro Você é um Sucesso em Debate. Hoje com a presença do Emanuel Júlio, blogueiro do santaremagora.com.br. Boa noite, Júlio. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Também com a presença do Nelson Mota, que é locutor e gerente da 94 FM. Boa noite, Nelson. Boa noite, Paulo. Boa noite para você. Boa noite, Emanuel. Que felicidade, que satisfação estar com vocês nesta noite. Aqui no programa Você é um Sucesso. Eu queria lhe dar os parabéns pelo trabalho da 94 FM, uma rádio que realmente vem liderando o mercado em Santarém. Parabéns pelo trabalho lá, viu, Nelson? Muito obrigado, Paulo. É o trabalho, isso é fruto da dedicação, do dia a dia que você se dispõe a estar comunicando, fazendo uma comunicação séria e que realmente possa trazer frutos. Frutos de quê? Do desenvolvimento, do progresso, que possa melhorar a sociedade santarena. E vamos entrar no debate colocando um tema das manifestações nas ruas. Nós tivemos agora, mês passado para cá, um conjunto de manifestações espontâneas, mobilizado pela mídia social, a maioria dos eventos, pelo Facebook. E o que vocês pensam sobre essas manifestações? Paulo, as manifestações, elas para se disseminar pelo Brasil inteiro, houve alguns problemas de continuidade, né? Porque em São Paulo a questão era uma, né? Que eram as tarifas de ônibus, e em outros lugares do Brasil, o Santarém, por exemplo, o questionamento já era outro, completamente diferente. Então, de alguma forma não houve unidade, mas o mais importante é que foram locais, né? Foram pontuais, mas em muitos lugares, como em Santarém também no início, houve assim uma falta de sincronia, né? Percebeu-se isso perfeitamente. E assim, a gente vê com bons olhos porque no mundo inteiro esses procedimentos estão se irradiando. Agora, o que nós temos que ter são causas justas, bem coordenadas, bem planejadas, movimentos organizados para que os oportunistas não possam imperar. O que se viu durante as manifestações foram muita baderna, enquanto uns lutavam por causas justas, outros de alguma forma se conseguiram, né, irradiar o pânico, o terror, o que não é legal. Agora, Nelson, essas manifestações, como o Júlio estava colocando, elas foram, às vezes, parece que desorganizadas, mas tudo em função de uma coisa que foi espontânea, né? Não foi um partido político, um sindicato, uma entidade que mobilizou. Foi uma automobilização do povo? No primeiro momento, nós não percebemos grandes lideranças surgindo aí. E o que representou tudo isso antes da Copa das Confederações? O que é o futebol, na verdade, né? Trouxe, de uma certa forma, despertou a nação brasileira. Por causa de quê? Uma nação que um povo que já está indignado com uma continuidade, como o Emanuel disse agora há pouco, de tantas coisas absurdas, injustiças que acabam acontecendo, muito para esse lado e pouco para a grande massa. Obras, estádios, arenas. Nós merecemos. Não que a gente não deva ter uma arena altíssima para comodidade, conforto do torcedor, um belo espetáculo. A nossa seleção brasileira, pentacampeã mundial, ano que vem vai estar em busca do Hexa, já ganhou a Copa das Confederações, é tetracampeã. Mas por que também não? Escolas, hospitais, segurança. A questão da segurança. Então, isso a nação resolveu colocar para fora agora. E é só o início de muita coisa que ainda pode acontecer. Evidentemente que a gente é contra a baderna, o vandalismo, o quebra-quebra, a depredação do patrimônio público. Porque isso tem um custo. E somos nós que pagamos. Eu acredito que daqui para frente o Brasil é um outro. Daqui para frente. Nós vamos ter um outro procedimento. As autoridades vão pensar duas vezes antes de fazer o que sempre fizeram, né? Porque sempre foi muito fácil no Brasil a corrupção se alastrar. Você falou em corrupção, Júlio, só interrompendo, mas colocando o tema, por exemplo, seria o movimento da decepção? O povo decepcionado com tanto político corrupto, com tanta lavagem de dinheiro, com tanta falcatrua, o povo decepcionado com essas obras que você falou dos estádios, 50% a gente
É comum a gente comentar, 50% é para obra e 50% vai para políticos que estão mandando fazer a obra, quer dizer. Que coisa que a gente acaba tratando e convivendo com essa situação de que você tem X de verba para investir em benefício de uma população, de um projeto que venha beneficiar realmente a sociedade e acaba ficando pela metade. Por que isso acontece? Então, de repente, serviu não só para acordar a nação, para despertar para esse novo país que é riquíssimo, extremamente rico, mas que também serviu muito mais de alerta justamente para os nossos governantes, os políticos, a classe política. Evidentemente que não são todos, né? Claro, claro. Falando de mídia social, a gente poderia também entrar nesse assunto, falando sobre essa questão da facilidade que se está tendo em se colocar na internet, no blog, no Facebook, etc., coisas que muitas vezes envolvem mentira, calúnia. Como lidar com essas situações hoje? É um problema, né? Porque, lamentavelmente, é como a gente estava falando ainda há pouco. É preciso, acima de tudo, o equilíbrio, não é? Porque... responsabilidade, né, nossa? Acima de tudo. Porque, meu amigo, você fala o que bem entende. Coloca, dispara. Sem nenhuma responsabilidade. Sem nenhum problema a quem vai atingir. As pessoas chamam de mau caráter, de pilantra, ofende a honra, a moral das famílias, da pessoa. Assim... A quem recorrer? Eu não, mas a justiça. A justiça, meu amigo. Se está gravado lá, se o dia eu me sentir prejudicado. Que é o seguinte, eu tenho maior responsabilidade quando me reporto a alguém, seja lá quem for. Eu uso muito as mídias sociais. Então, eu acho também que todo mundo tem que ter o cuidado ao falar de alguém, né? Claro. De que forma você fala, né? Você pode saber que aquele cidadão lá é ladrão, mas tu tem que ter provas. Claro. Tem que ter provas para falar para aquele cidadão se ele é ladrão, se ele responde a processo. Então tem que ter cuidado, né? O que a gente ressalta aqui é que as pessoas tenham mais cuidado naquilo que elas falam, né? É complicado. Fica a dica aí para o telespectador, use a mídia social com toda a sua penetração que tem. É muito importante que você realmente faça pressão nos políticos ou no que for necessário, mas com responsabilidade. Toda manifestação é válida desde que pacificamente, com objetivos comuns que possam chegar para... palavras corretas. Exatamente. Você não precisa agredir ninguém. E o futebol santarino, Nelson? Você que é comentarista também de esporte lá na nossa co-irmã que é a TV Tapajós, a gente percebe assim que o futebol santarino parece que está numa decadência, né? Olha, eu nem diria o futebol santarino, eu diria o futebol paraense. Sabe, Paulo e Emmanuel acompanha também, sabe? A partir do momento que a gente ficou sem uma subsede, como a gente dava por certo que Belém, Estádio Mangueirão, precisando apenas de alguns ajustes, investimentos, a própria questão da infraestrutura, de repente, foi por água abaixo. Enfim, de uma certa forma, o que a gente percebe é uma decadência em função do próprio futebol paraense com as duas maiores forças, Clube do Remo e Paysandu. E isso acaba refletindo. E em Santarém, a partir do momento que o São Raimundo e São Francisco profissionalizaram, o torcedor passa a ser mais exigente. E aí nós vamos precisar de investimento para a base, garotos, o amadorismo, mas um amadorismo trabalhado com seriedade e com responsabilidade, para continuar rendendo isso não tem frutos. E me parece que, apesar da boa vontade, né, Paulo e Emmanuel, de alguns dirigentes, cartolas, a gente sabe das dificuldades, sim. E isso aqui, hoje, é muito difícil você trabalhar com patrocínio. Foi-se a época em que esse ou aquele jogador trabalhava por amor à camisa. Agora é dinheiro para cá, dinheiro para lá, valores e contratos, empresariado, o empresário no meio do jogador, isso tudo pela frente. Mas o que mais deixa triste a gente é que nós somos o país pentacampeão do mundo. Aconteceu agora recentemente a Copa das Confederações, ano que vem tem Copa do Mundo no Brasil, a segunda. Então, tudo isso faz com que a gente possa pensar e, de uma certa forma, começar a trabalhar, e tudo passa pelo crivo da questão da educação. Cristóvão Senna, que foi jogador de futebol, futebol. Dizia o seguinte, que o futebol profissional acabou com o Rai Franca. Acabou.
Que era o sonho que a gente tinha, né? Final de semana, torcida cheia, estádio lotado aqui no antigo estádio do... A ausência do São Francisco, num determinado momento aí, acabou com a paixão no meio da gurizada, né? Pelo São Francisco. Durante um tempo aí o São Raimundo imperou, agora há pouco tempo atrás. Mas eu quero colocar uma linha na fogueira aí, Paulo, em relação ao futebol local. Eu sou contra a participação de São Raimundo e São Francisco no Campeonato Paraense de Futebol Profissional. Sou contra. Por quê, gente? Terminantemente contra, pelo aquilo que o Nelson falou. Nós não temos calibre financeiro para participar desse negócio. A logística é muito cara, é muito alta. Nós não temos dinheiro para bancar passagens aéreas. Os nossos times ficam enfraquecidos só para manter os clubes para ir para Belém e voltar. Veio o São Francisco e veio o São Raimundo. O São Francisco, por campeonato profissional de futebol, acabou vendendo a sua sede por questões de direitos trabalhistas dos jogadores. Acabou, dilapidou o patrimônio. O São Raimundo está no mesmo caminho, tendo problemas sérios para pagar jogadores que sempre recorrem à justiça. Então isso não é modelo para nós, né? As distâncias aqui no Pará são muito longas e faz com que o custo fique muito elevado. O que é que nós temos que pensar? No campeonato de futebol do oeste do Pará. Aí participa Juruti, Óbidos, Oriximiná, Alenquer, sei lá, Prainha, Belterra, Monte Alegre, meu amigo, Mojuí, essa conversa de campeonato paraense de futebol, para começar, todo ano tem a questão desse embate aí, corpo de bombeiros, não sei o quê, que o governo do estado, que não libera o estádio, a gente fica para trás. Futebol profissional do estado do Pará tem que dar ou Paysandu ou Remo. Senão, eles ficam em maus lençóis do ponto de vista financeiro. Eu sou contra a participação de São Raimundo e São Francisco nesse campeonato. Estamos aqui no Você o Sucesso em Debate, com o blogueiro Emanuel Júlio, do santaremagora.com.br, e também com o Nelson Mota, que é locutor e gerente da 94 FM. Não saia, daqui a pouco vai ter muito mais tema para a gente continuar com você. Daqui a pouco a gente volta.